graça e a paz, amém, queridos? Graça e paz, amém. Deixa eu abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, por favor. Vou ler a partir do verso 5. Diz assim a palavra de Deus: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes de lhe peçais. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos compartilhado sobre tempo de oração, vida de oração, mais precisamente. Domingo passado eu compartilhei esse mesmo texto e nós passamos alguns pontos. Quero continuar desenvolvendo isso. Primeiro, lembrando, que sempre foi um desafio, oração é um desafio, porque você fica pensando assim: qual que é o sentido da oração se Deus conhece tudo, se Deus sabe tudo, se Ele é soberano, se Ele conduz a história, se Ele é o Deus onipresente, onipotente, onisciente. E às vezes a gente tem dificuldade de entender a oração dentro dessa realidade, Por que nós oramos, Agora, é claro que Deus conhece tudo e Ele pode tudo, mas Deus escolheu realizar a sua vontade por meio da oração dos santos. Essa é a vontade de Deus. E por essa vontade também Deus nos chama à dependência dEle. Porque se tem uma coisa que a oração ensina e ela revela a respeito da transformação do meu entendimento, é o tanto que eu tenho revelação da dependência de Deus. É como que a oração revela. Na verdade, a oração fala disso. Muita oração, muita dependência. Pouca oração, pouca dependência. Nenhuma oração, nenhuma dependência. Então a oração revela o tanto que eu dependo da vontade de Deus para conhecer como que eu devo viver e aquilo que deve pautar e deve conduzir a minha vida. Então a oração nos chama a esse reconhecimento das nossas limitações e da nossa fragilidade, porque diante da circunstância que nós vivemos todos os dias, nós estamos diante de coisas que nós somos limitados, que nós não temos condição nem poder de resolver. Mas nós temos o recurso da oração, E a oração também, ela é um chamado de Deus para compreendê-lo, porque nós já compartilhamos de que a oração é uma conversa entre pessoas conhecidas. A oração é um chamado ao conhecimento de Deus, É uma conversa entre pai e seus filhos, Então essa oração, a oração tem esse propósito de nos levar ao conhecimento dele, da vontade de Deus, e é claro também que nos leva ao conhecimento de quem nós somos, porque nós somos nele, amém, irmãos? É nele que nós vivemos, é nele que nós existimos. Então a oração me ajuda muito nessa afirmação de quem eu sou, me dá destino, construção da identidade, fundamenta a minha vida, fundamenta a minha caminhada. A oração é muito importante. A gente nunca pode cair nesse engano de que não é necessário orar, já que Deus sabe de tudo e Deus conduz tudo. Isso é um sofisma, isso é um engano, tá certo? Isso é algo que nos afasta. A oração é poderosa, porque a oração dos filhos de Deus tem o poder de mudar a história, amém, irmão? A oração pode mudar a história de pessoas. Através de oração, a história de nações, de cidade, de família foi mudado.
Oração é poderosa. Então existe uma oposição também à oração. E hoje eu quero caminhar um pouco mais sobre essa questão. Existe uma grande oposição. Oração nunca é uma coisa muito natural para a gente. A gente está lidando com o sobrenatural diante desse mundo, né, que nós vivemos. E a oração também, nós já compartilhamos, a oração não tem o propósito de mudar o coração de Deus. Sim, queridos, sim ou não? Porque a oração não é nós tentamos mudar o coração de Deus. A oração tem um propósito maior de mudar o nosso coração. Então a gente ora para ser transformado. Então, às vezes quando a gente não ora, sem perceber, nós estamos dizendo, eu não preciso ser transformado. Mas nós precisamos ser transformados sempre. Né? Porque à medida que a gente cresce no conhecimento de Deus, quando você mais sabe de Deus, o que você descobre? Que você menos sabe. É incrível, porque quando você acha que você sabe, você nada sabe. Quem acha que tudo sabe, nada sabe. Não é assim? Mas quem um pouco sabe, sabe que pouco sabe. E quem muito sabe, ainda sabe que menos ainda sabe. Então existe esse desejo de conhecer ainda mais. Né? Porque quando você sabe mais de Deus, você fala, meu Deus, pouco sei. E quando você conhece mais ainda de Deus, você fala, meu Deus, ainda mais percepção eu tenho de quão pouco eu sei, de quão é necessário. Aí você vai vendo que essa revelação, essa oração, vai tornando tão precioso esse conhecimento. Né? E aí você cresce desse conhecimento. E aí nós somos dados às vezes falando, não precisa orar. E aí a gente pouco sabe ou nada sabe. E a gente caminha, né, às cegas. E é muito complicado isso, né? Nós pensar que nós vivemos num mundo caído, num mundo em trevas, num mundo que se desviou, né, num mundo secularizado. A gente andar sem a iluminação do Espírito Santo. E a oração traz essa iluminação ao nosso coração. Amém? O Jesus é que ensina os discípulos a orar. Nós já falamos domingo passado, eu não vou entrar no mérito, né? Ele chama os discípulos a orar. Na verdade, ele ensina, porque os próprios discípulos pediram para Jesus para ensinar. E Jesus, quando ele está aqui ensinando a oração do Pai Nosso aqui, que né, nós conhecemos como oração do Pai Nosso, ou oração dominical, seja lá a forma que você conheça, ele fala assim, como não se deve orar? Então, eu não vou gastar tempo com isso, mas a gente pode resumir o primeiro verso, o verso 5, quando ele fala, quando orardes, não sereis como os hipócritas. E aí eu vou falar uma palavra para resumir isso. Oração requer autenticidade. Oração requer autenticidade. É por isso que ele fala, quando vocês orarem, não sejam como hipócritas, porque eles oram na praça para serem vistos. Eles não oram de verdade. Eles oram segundo a revelação que eles têm deles mesmos, da imagem que eles mesmos criaram. Eles não têm uma relação com Deus, mas eles acham que eles têm algum mérito, eles têm alguma posição religiosa, alguma coisa do tipo. A religiosidade é muito perigosa, irmão. Pensa um ambiente perigoso, é o ambiente da religiosidade. Porque você pode orar, você aprendeu uma fórmula, você aprendeu um jeito, você acha que às vezes uma certa ênfase na oração, uma certa habilidade na oratória, de repente te dá as condições e o crédito diante de Deus. Então ele fala assim, não sejam como os hipócritas, não orem dessa forma. Aí eu poderia resumir, oração requer autenticidade. E quando ele fala, você vai orar e não vai fazer como os hipócritas que oram nas praças para serem vistos, você entra no seu quarto e seu pai que te vê em secreto te ouvirá. E ele te recompensará. Essa recompensa é proporcional à autenticidade. E eu poderia resumir que oração só é oração quando é do coração. Quando não é algo que vem do profundo do coração, não é algo do meu íntimo, que quando é apenas uma religiosidade, é um ritual, é uma forma de falar, ou às vezes é para me livrar de uma culpa, eu preciso fazer, porque se eu não oro, eu não me sinto espiritual, parece que eu estou distante. Isso é uma coisa extremamente perigosa, porque rouba de nós a autenticidade. E a autenticidade é orar de coração. A autenticidade quando você está com o pai, em secreto, no quarto, eu estou com o coração escancarado. E eu estou falando, Deus sonda o meu coração. Eu gosto muito e falo muitas vezes, acho que eu vou falar 1 milhão de vezes, da oração de Davi. Senhor, sonda-me
conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me conduz pelos caminhos eternos, pelos caminhos de vida. Sonda-me, ó Deus. Se eu pudesse também falar de outro ponto, que Jesus fala aqui, que ele fala no verso 6, tu, porém, quando orares, não, eu vou pular para o 7, orando não useis de vã repetições, porque o 6 é uma resposta ao 5. Quando orares, não sereis como hipócrita. Aí o 6 responde, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Não sejam hipócritas, não orem dessa forma, que haja autenticidade na vossa oração, entra no quarto e ora somente ao Pai. Porque quem interessa abrir o coração aqui é o Pai. Abra o coração ao Pai. Não ore porque as pessoas... ele é tão espiritual. Não ore para ter status espiritual. Não ore para parecer espiritual. Não ore para diante das pessoas você conseguir alguma posição espiritual. Isso é hipocrisia. Isso é falta de autenticidade. Mas quando orar, entra no teu quarto e teu Pai que vem em secreto e que conhece o teu coração te recompensará. Aí no 7 ele diz... Orando useis de vã repetições como os gentios, porque presumo pelo muito falar serão ouvidos. E uma questão que existe quando Jesus ele fala e ele orienta isso, é porque existia naquela época, no meio do paganismo, um pensamento que a divindade, eles viam a divindade muito mais como uma energia, alguma coisa assim, ou como uma chave, que eles tinham que descobrir uma chave, uma palavra mágica, que se eles falassem a palavra mágica, a divindade atendia. Então, a repetição é falar a mesma coisa de muitas formas. Para quem sabe agora, puxa, sentei a palavra mágica. E a gente, assim, que é mais antigo, lembra, né, de algumas palavras mágicas, né, que a gente vê lá nos filmes, nos desenhos. Qual a palavra mágica que você lembra, Edé? Fala aí para mim. Abracadabra. Abre-te, sésamo. É mais ou menos assim, é ridículo, né, querido? É ridículo, mas é ridículo mesmo. É como se você tivesse uma chave, então não repita a mesma coisa. Sabe o que Jesus está dizendo? Primeira coisa ele fala, oração requer autenticidade. Segunda coisa que ele está falando, não tem fórmula mágica. Não é a forma. Eu descobri a forma mágica, então agora eu faço essa oração dessa forma, com essa ênfase, com essas palavras e Deus atende. Não façam assim. Não tem fórmula mágica. A oração requer autenticidade. E aí depois ele vai falar, né? O verso 9. Aí depois ele fala assim, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. E aí, realmente agora Jesus vai ensinar sobre a oração. E eu não quero repetir o que nós já passamos, né? Quem quiser ouvir depois, está gravado, está no YouTube, está nas mídias aí, podcast, pode ouvir, né? E se você puder ouvir, seria abençoador. Eu quero continuar falando, então, sobre a oração. Eu queria compartilhar o que está em Efésios capítulo 6. A partir do verso 10, em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, Paulo vai falar da armadura de Deus. Eu vou ler aqui rapidamente, para a gente entender o contexto, e para chegar no verso 18, que é o que me interessa. Ele fala assim, quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, né, que é tudo aquilo que Deus nos dá como proteção, que tem a ver com Cristo em nós, que tem a ver com o Espírito Santo, com o caráter de Cristo, para que possais resistir ao dia mal, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Quando você pensa em tudo isso que Paulo fala, a forma de tomar essa armadura, ela está respondida no verso 18. Como é que eu visto essa armadura? Com toda oração.
com súplicas, orando em todo tempo no Espírito. Então, ele fala para estar orando, né, em todo tempo no Espírito. E quando ele fala para estar orando no Espírito, a gente às vezes vê muitas interpretações, né? Infelizmente, tem muita interpretação que não tem nada a ver com o que está escrito aqui no texto. Orando em todo tempo no Espírito, ou em Espírito, é na dependência e na assistência do Espírito Santo. É contando com a assistência. Nós compartilhamos domingo passado que a diferença que existe da oração dos filhos é que os filhos oram como quem conhece, porque os filhos oram como que oram ao Deus que está dentro, não ao Deus externo. No Antigo Testamento, Deus cooperava com os profetas, ele falava, mas ele não habitava. Na dispensação do Espírito, é que a igreja se tornou a habitação do Espírito, amém? Que o Espírito habita conosco, se cumpre a palavra de Deus através de Deus Emanuel. Jesus Cristo é o Deus Emanuel. E Jesus diz que quando ele fosse glorificado, depois da sua ressurreição, ele enviaria quem? O Espírito Santo, que é a promessa de Deus. E isso é o grande mistério que estiver oculto durante muitos séculos, que se cumpre em Cristo, que é Deus habitar o homem. Isso é a coisa mais improvável, mais impossível. Isso foge ao entendimento de qualquer pessoa. O mundo não consegue compreender isso. Deus habitando em nós. O Espírito de habitação, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus habitar conosco. Então, o que faz a diferença na vida de oração é quando você adentra essa presença, lembrando que o Espírito habita comigo. E que eu não oro mais a um Deus que está fora, mas eu oro a um Deus que habita comigo, amém, irmão? Isso muda a relação. Isso me leva a ter uma vida de oração, porque a vida de oração é adentrar a presença de Deus. Nós compartilhamos, Deus é onipresente? Sim, mas eu nem sempre desfruto da presença de Deus. É preciso ter essa intenção, é preciso desejar. Nós compartilhamos que é como alguém que está numa casa, que tem muitos cômodos, e que nem sempre você desfruta da presença um do outro. Porque agora a gente pode estar até no mesmo cômodo, com o advento do celular, sentado na mesma mesa e comendo a mesma comida e não desfrutar da presença, sim ou não? Às vezes a gente vai a alguns lugares, nesse dia, um tempo atrás, estivemos num restaurante, uma pizzaria, e eu fiquei encabulado, porque eu olhei para a mesa do lado, tinha uma família sentada, cada um com o seu celular, e a gente estava ali na conversa, assim, naquela conversa alegre, barulhenta, né, que a gente é um pouco barulhento, mas a mesa do lado não tinha uma conversa sequer. E eu reparei que estava todo mundo com o seu celularzinho, não assim, né, que normalmente fica assim, mais escondidinho um pouco. De vez em quando levantava assim, dava uma olhadinha e voltava para o celular, levantava, comia, eu olhava para o celular. Ninguém desfrutando da presença, na mesma mesa, comendo a mesma comida e não entrava na presença. Então, está próximo, de certa forma, mas não desfruta da intimidade. Presença, irmão, é intimidade. É adentrar na presença de Deus, é entrar à intimidade de Deus. Não adianta saber que Deus está presente todo o tempo. De fato, Ele está. Mas isso não é vida de oração. A vida de oração é quando eu adentro a presença de Deus. Quando eu sei que é um Deus que habita comigo e que me chama para a comunhão. Amém? Você crê nisso, irmão? Queridos, você não imagina como Deus nos chama à comunhão. Como que o Espírito Santo, todos os dias, todo o tempo, nos chama à comunhão. Nossos ouvidos é que perderam a sensibilidade. Porque se você parar para pensar, e se você orar e falar assim, Senhor, traz de volta a intimidade, a sensibilidade, quer dizer, de ouvir o teu chamado, e você vai ficar admirado de como Deus nos chama à intimidade todo tempo, muitas situações e circunstâncias e acontecimentos. É Deus nos chamando à intimidade. A gente se acostumou a não andar na intimidade. E você pode conviver com gente muito tempo e não entrar na intimidade. E aí, sabe o que é o problema? Que a gente convive com as pessoas, mas não entra na intimidade, não desenvolve intimidade, é que a gente se acostuma com isso. Você já percebeu isso? Você pode estar encontrando, você pode estar no mesmo ambiente, você pode encontrar todo dia, e ainda assim, não desenvolver uma relação. Oração é uma relação entre pai e filhos, em que eu cresço no conhecimento da vontade de Deus, eu adentro a intimidade de Deus. E só tem alguém que pode fazer isso, o Espírito Santo.
Aí Paulo fala, orai no Espírito, né? Que diz, verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Orando o quê? Quando no Espírito? Olha aí. O que o texto diz? De vez em quando. Orando o quê, irmãos? Todo tempo. Então, orar no Espírito, algumas pessoas, eu vou falar aqui, né? Quem pensa em contrário, tudo bem, tem direito. Acha que orar no Espírito é orar em línguas. Não é, irmão. Porque você ora todo tempo em línguas, orando todo tempo no Espírito, ora em línguas. Tem um conceito equivocado. Orar em línguas é uma coisa. É um dom. Orar em todo tempo no Espírito é orar com assistência do Espírito. Você quer ver? Beleza, vamos lá agora em Romanos. Volta aí agora a palavra. Vamos falar em Romanos. Vamos ver o que a palavra diz a esse respeito. Porque é a palavra que pode instruir a gente. Romanos capítulo 8, o verso é o 26. Amém? Diz assim. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Ponto e vírgula. Por quê? Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então a palavra de Deus está falando o quê? Que nós não sabemos, na nossa fraqueza, nós não sabemos orar como convém, porque sem assistência do Espírito eu não sei orar como convém. Sem assistência do Espírito eu oro como uma criança, eu oro como pagão, eu oro como gentil. Sem assistência do Espírito, eu não adentro a presença de Deus. Eu não adentro a intimidade. Agora, é pelo Espírito, pela assistência do Espírito, que eu consigo orar. Aí é o que ele diz, olha, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Então, oração, na perspectiva de vida de oração, é orar no Espírito. Porque é o Espírito que pode nos assistir. É Ele que nos conduz, é orar em sintonia com o direcionamento do Espírito. Então significa que Deus deseja direcionar a nossa oração. E que sem o Espírito Santo eu não chego lá. Porque a minha tendência é orar segundo sentimentos, segundo vontade, segundo circunstâncias, segundo o que eu vejo, segundo os olhos naturais. Mas o Espírito Santo me assiste na minha fraqueza para que, segundo a vontade de Deus, eu ore. Por isso que ele fala o quê? Que o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E olha o verso 27 explicando agora. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que o Espírito Santo intercede pelos santos. Amém, irmão? Precisa desenhar ou não? Precisa desenhar? Ou está claro? Então, quando Paulo fala lá em Efésios, orando em todo tempo no Espírito, essa é a oração da maturidade, a oração de pessoas maduras, que contam com a assistência do Espírito. Então, quando eu vou orar, irmão, e se eu quero desenvolver uma vida de oração, primeira parte da minha oração tem que ser qual? O que eu tenho que falar? Resume para mim, me ajuda. Espírito Santo, me ensina a orar. Eu não sei orar como convém. Eu posso estar aqui só pensando nos meus motivos, nas minhas vontades, nos meus sentimentos. Mas eu quero conhecer o coração do Pai. Eu não quero apenas colocar uma lista de petições, ainda que isso seja legítimo. Você pode fazer isso. Mas isso não leva você à intimidade, isso não te leva à maturidade, isso não te leva à transformação. Você pode colocar os pedidos. É justo e é lícito. Mas Deus está me chamando a comunhão. Deus está me chamando a uma vida de oração. E essa oração é em sintonia com o Espírito Santo, de acordo com a vontade de Deus. Nós não sabemos orar. E essa palavra nos assiste, ela tem um significado mais profundo. Quando ele fala assim, também o Espírito Santo semelhante nos assiste. Essa palavra significa nos assiste contra toda oposição. O sentido mais profundo da assistência do Espírito, irmão, é nos assistir contra toda oposição. Irmão, existe uma oposição enorme no mundo espiritual quanto à oração da igreja. A oração da igreja muda, ela traz para a terra a perspectiva dos céus. Porque a oração do Pai Nosso é para que seja feita a sua vontade na terra como é feita nos céus. Então a oração nossa tem que ser uma oração a respeito das coisas da terra na perspectiva dos céus.
A oração dos filhos de Deus traz a realidade dos céus para aquilo que acontece na terra. Aí eu estou trazendo a vontade de Deus, é conhecendo a vontade de Deus, é orando pela vontade de Deus e fazendo a vontade de Deus. Isso é poderoso. E existe uma oposição. Então o Espírito Santo nos assiste contra toda oposição. Porque sem o Espírito Santo a gente não sabe orar como convém, porque nós somos vencidos pela oposição. E às vezes a oposição é a nossa disposição. Às vezes a oposição são os sentimentos. Circunstâncias difíceis podem trazer sentimentos negativos. Sim ou não, irmão? Aí tem hora que a última coisa que você quer fazer é orar, não é? Fala a verdade para mim. Tem momento que a coisa que você mais precisa fazer é orar, sim ou não? Mas é a última coisa que você quer fazer, é ou não é? Conta para mim. Essa experiência só eu que tenho ou você também tem essa experiência? De precisar orar desesperadamente, mas não ter nenhuma vontade de orar. Você passa por isso, irmão? Então você está testificando comigo que existe uma oposição. E é o Espírito Santo que me ajuda a orar. E aí quando eu entro na presença de Deus, mesmo contra a oposição, para Deus me dar graça. Porque eu quero te conhecer. Me assiste nas minhas orações. Eu reconheço a minha fragilidade. Eu não sei orar como convém. Mas eu estou diante do Senhor. E eu quero conhecer a tua vontade. Diante de tudo que eu estou passando, eu não preciso de explicações. Eu não preciso entender. Eu preciso conhecer a tua vontade para mim, que sou teu filho, que sou sua filha, para que eu assuma a responsabilidade de representar o Senhor numa circunstância desfavorável. Ainda que eu não entenda, mas que eu haja com a autoridade de quem conhece o Pai. Porque as circunstâncias difíceis, irmãos, a única coisa que elas requerem é a autoridade de quem conhece o Pai. Porque talvez Deus não vá mudar aquilo tão rapidamente. Talvez aquilo possa perdurar. Mas quando você tem a autoridade, quem conhece a vontade do Pai, você prevalece. E a sua vida faz a diferença, amém? Amém, querido? Então, nós não sabemos orar como convém. Sabe, querido, e às vezes é essa assistência que vai fazer a diferença, porque às vezes a assistência do Espírito Santo te leva a orar sem palavras. Porque o Espírito, a palavra de Deus diz aqui que, olha, não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneiras com gemidos inexprimíveis. Sabe, querido, porque às vezes o nosso gemido e o nosso pranto e o nosso choro diante de Deus fala muito mais do que palavras. E às vezes a gente orou verdadeiramente, porque nós estamos chorando diante daquele que conhece o coração do Pai e que deseja compartilhar o coração de Deus comigo. Amém, querido? Porque o que traz paz ao meu coração nos momentos de angústia, sabe, nos momentos de dor, nos momentos em que eu não estou compreendendo, nos momentos que eu estou quase sendo tomado pelo desespero, é o conhecimento do amor, da graça de Deus, saber que Deus conhece o meu coração. E às vezes eu não tenho palavras para expressar, mas o Espírito Santo me assiste contra toda oposição. Você crê nisso, irmão? Amém, querido? Ele nos assiste. Em todo o tempo, orai no Espírito. Sabe, orando no Espírito, nós estamos orando para que receber revelação da parte de Deus, para entender como que eu administro aquela situação. O que Deus quer fazer? Porque o Espírito conhece quem? O que ele diz aí no verso 27? Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então o Espírito Santo intercede, olha o que está dizendo, por mim e por você, para que nós conheçamos a vontade de quem, irmão? O que o Espírito Santo faz? Ele intercede por mim e por você, amém, irmão? Sim ou não, querido? Então nós temos intercedor diante do Pai, o Espírito e o Filho, amém, querido? Porque Jesus é o sumo sacerdote que intercede por nós, está à destra de Deus. E ele intercede por meio do Espírito Santo. Ele intercede em favor de nós, amém? Para que a gente conheça o quê? O que ele fala aqui? A mente de Deus. Conhecer o que está no coração de Deus. E aquilo que Deus quer revelar para aquela hora, porque às vezes Deus não quer revelar tudo. Às vezes Deus não está explicando a circunstância para você. Nem sempre Deus vai explicar. Mas Ele vai trazer a revelação do coração dele para aquele momento. É o pão que eu preciso para aquele momento. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
E é claro que quando fala o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, é nos chamando, falando, Deus pode repartir o pão, nós temos uma maturidade. Pode me dar o pão, eu tenho maturidade para repartir. Quando eu penso nas necessidades materiais. Mas é o pão também que me sustenta, porque quando ele fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é que Deus não me dá necessariamente a provisão para todos os dias. Sabe o que normalmente nos livra da ansiedade? É a certeza de a gente ter a provisão para amanhã e depois, não é? Qual que é a tendência humana? É juntar ou não? É juntar. Fala a verdade. Tendência sua e de todos os seres humanos é juntar. Porque normalmente a gente tem a tendência de confiar se eu tiver. Você fica mais tranquilo quando tem dinheiro na sua conta financeira ou quando não tem? Quando tem dinheiro assim, você fala, bom, peraí, esse dinheiro aqui dá para um mês. Aí você se preocupa, né? Quem tem poupança está tranquilo. É porque eu confiei no que eu juntei. Só que o problema da poupança é que é o seguinte, né? O ladrão vem, rouba, escava, a traça vem, corrói. Então você vê como é que a nossa tendência é de confiar nessas coisas. Mas o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, ensina dependência. Porque Deus não tem necessariamente a explicação para você para depois de amanhã, mas Ele tem, creia nisso, em nome de Jesus, Ele tem um pão que te sustenta hoje, em nome de Jesus, amém, querido? Todos os dias, Deus tem um pão para sustentar a sua vida. Ele tem um alimento, Ele tem uma palavra da boca dEle. Existe uma palavra para aquele dia, existe uma palavra para aquela situação. Não vos inquieteis quanto ao dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Está vendo? Quem é que pode fazer isso, irmão, no meu coração e no seu, senão o Espírito Santo? Você lê essa palavra 1000 vezes. Você sabe a palavra. Mas quando é que ela te sustenta? Quando a gente leva isso em oração diante de Deus. E Deus fala, não, meu filho, minha filha, eu que te sustento. E a palavra que para te alimentar hoje é essa. E às vezes a palavra pode ser assim, a minha graça te é suficiente. Ponto. Eu não preciso saber mais nada. Ele está me lembrando, eu te amo, eu conheço você, eu conheço as suas necessidades, você está nas minhas mãos, você é ovelha das minhas mãos, eu estou cuidando de você, você não vai ser provado além das suas possibilidades. Descansa. Amém, querido? A palavra no verso 28, olha só, ela fala assim, continuando em Romanos, depois de falar esses dois versos, ele fala assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E dessa palavra sabemos, ela tem que ser um travesseiro para eu e você descansar. Não existe maior descanso em saber que todas as coisas cooperam. O Espírito Santo é que está falando para mim, falou assim, o maior interessado no seu bem é Deus. Lá em Jeremias, eu compartilhei isso no domingo passado, eu não fui lá ler o texto, mas lembrei o texto, Jeremias capítulo 29, o verso 11 diz assim, quando Deus diz ao povo que estava exilado, que ainda ia ficar um tempo, e as pessoas sem entender, sem compreender, o exílio ia demorar mais tempo, tinha profeta profetizando da parte dos homens, falando o que fazia coceira no ouvido, falando, não, o exílio vai ser rápido. Não ia ser. Porque o exílio era um meio de Deus ensinar o povo. E o exílio ia demorar, porque Deus estava lidando com aquela geração. Mas aí o que Deus fala? Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa era a palavra para sustentar a vida deles. Era o pão. Vivam desse pão. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Passareis a orar a mim, me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Era a palavra, irmão. Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, eu estou cuidando de vocês. Eles não estavam compreendendo, isso não resolveu a situação, mas isso traz paz ao coração.
Deus está cuidando de mim. E na oração, irmão, é que nós somos ministrados pelo Espírito Santo. A gente não é ministrado nesse sentido pela circunstância. As circunstâncias não são boas para ministrar o nosso coração. Mas nas circunstâncias adversas, o Espírito Santo fala: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Amém? Nós não sabemos orar como convém. Então nós precisamos receber a revelação dele. Então nós temos que aprender e pedir a Deus sensibilidade para orar segundo o coração do Pai. Um outro ponto que eu queria compartilhar contigo ainda, com vocês, irmãos, para nos ministrar o nosso coração, está lá em Lucas. Abre lá, por favor, no capítulo 18, ainda sobre oração. Ensinamento também de Jesus. Lucas 18 vai falar da parábola do juiz iníquo. Lembra dela? O verso 1 diz assim, eu vou ler que é melhor. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, oração implica em quê, irmão? Perseverança e continuidade. Orem sempre sem esmorecer. Ele está ensinando isso. Ele vai falar uma parábola para ensinar que a oração requer perseverança e continuidade. Persevere na oração. Aí o verso 2, havia uma certa cidade, um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vier o Filho do Homem, achará porventura oração? É isso que ele está ensinando. O dever de orar sempre, de forma insistente e sem cessar. Não é que você tem que Deus não é igual ao juiz iníquo, que não quer julgar a causa porque ele é mau. Não. Ele fala, se o juiz iníquo não suporta uma viúva importunando ele, julga minha causa. Eu falo assim, eu vou julgar a causa dessa viúva para que ela pare de bater na minha porta. E por causa da insistência dela, mesmo ele sendo mal, ele julga a causa da viúva. Muito mais o vosso Pai não vos fará justiça, embora pareça demorado. Aí a resposta, o que diz? O que diz aí? Verso 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ele fará justiça. Ele vai cumprir a sua vontade. Então, ele nos chama a ter essa perseverança, essa continuidade na oração. Porque isso me fala também de que essas situações, às vezes adversas, é exatamente a oportunidade de Deus de trabalhar em nossas vidas. Por exemplo, perseverança. Você é perseverante? Para pensar na perspectiva do que Deus já falou ao seu coração. Eu estou falando nesse sentido. Um conselho, se eu te posso dar um conselho, de uma coisa bem básica. Hoje tem, se você pegar um caderno e fizer no seu caderno anotar suas orações, mas hoje tem o bloquinho de notas aqui, né, no celular, você pega o bloquinho de notas do smartphone e anota lá motivo de oração. Você tem esse motivo de oração? Você consegue lembrar sem anotar, irmão? Bom, eu vou aos 62 anos e eu preciso anotar. E eu tenho assim, na minha anotação, cada dia da semana eu tenho um alvo. Porque eu não consigo orar por todas as coisas todos os dias. É muita coisa para orar. Mas todos os dias eu tenho um propósito de uma área que eu coloco lá, né, que eu posso estar orando. Então, quando fala de perseverança, se você anotar, você pode anotar e olhar. Você tem perseverado em oração? Uma das coisas boas de anotar, primeiro que a gente não esquece, né? Muita coisa, muita distração, muita informação. E quando a gente coloca lá, a gente fica um pouco mais focado. E se lembra de orar por aquelas coisas. Mas também mostra a nossa perseverança em continuar orando até que Deus fale. Ou até que Deus fale ao meu coração. Está tudo certo, você não precisa orar mais. Descansa agora. Mas tem coisa que eu vou continuar orando, irmão. Porque Deus está trabalhando no meu coração. Ele está me ensinando perseverança. Ele está me ensinando a continuar. Ele pode estar trabalhando no meu coração coisas que eu não sei. Às vezes a perseverança é Deus trabalhando no meu coração o egoísmo.
Porque querer tudo para ontem, irmão, e do seu jeito, ouça-me, querer tudo para ontem, para agora e do seu jeito chama-se egoísmo. Isso é uma fraqueza da carne. E você tem que aprender a querer tudo no tempo de Deus. E Deus às vezes tem que te ensinar. Então orem sempre, persevere, porque Deus não está atrasado. Depressa Ele fará a justiça. É que Ele está cumprindo o propósito dEle. E provavelmente Ele está trabalhando no meu coração, amém, querido? Talvez sabe o que Deus está trabalhando no seu coração quando as coisas demoram? Primeira coisa é egoísmo, sim ou não? Não é? Egoísmo, querer tudo do meu jeito, da minha forma, na hora. Quem conhece você, egoísta ou não? Fala para mim. Quem mais conhece você? As pessoas da sua casa, né? Quem você convive todo dia, pergunta para ele. Pergunta para a pessoa que mora com você. Fala assim, fala sério, hein? Não mente não. Fala a verdade, eu não vou ficar de bico. Não vou emburrar. E ainda que eu fique de bico, emburrado, eu preciso ouvir a verdade. Às vezes Deus está ensinando a gente, porque a gente é aquele povo impaciente que quer tudo para ontem, para hoje. Não vivemos a sociedade do instantâneo. Né? Tudo você quer apertar um botão e quer resultado. Você clica aqui, demora, a internet lenta, Deus me livre, que site lerdo. Não aguenta, a gente não suporta. Você já viu mensagem, irmão? Quando você for mandar mensagem para alguém, deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu te ensinar. Manda frases curtas e trecho de voz curto. Divide em várias mensagens. Ninguém aguenta ouvir uma mensagem longa. Irmão, tem dia que eu às vezes abro meu celular e olho, tem uma mensagem de 7 minutos. 7 minutos. Eu falo, meu Deus do céu. Eu já fiquei com preguiça, irmão. Eu falo, bom, deixa eu ver, se o dia que eu estiver dirigindo para tal lugar, no trânsito, eu faço isso, sabe? A hora que eu resolvi isso é no trânsito, porque eu não dou conta, irmão, de parar. Só se for uma coisa que eu percebo que é urgente mais. Como é que eu ouvi uma mensagem de 7 minutos? Rapaz, é uma eternidade. Aí divide, irmão, 1 minuto, no máximo 2. 1,59 é melhor. Não põe 2, não. Divide. Mas a gente é apavorado, nós queremos fazer tudo para ontem, nossa empresa, então a gente tem que aprender também. Não adianta, você vai fazer, ninguém tem paciência mais para essas coisas. Né? Tudo tem que ser rápido. Médio aí, faz o Reels lá do Instagram. O pessoal fala menos de 1 minuto. Eu lembro quando falava, agora não, agora é 30 segundos. Daqui a pouco eles falam no máximo 20 segundos. Porque a pessoa não dá conta de assistir até o final, ué. Ela clica lá, com 30 segundos ela já passou. Se nos 30 segundos primeiro você falou que tinha que falar, beleza. Se você não falou, já era. Ninguém escuta mais. E às vezes nós somos exatamente dessa forma. Então Deus tem que trabalhar isso no nosso coração. Essa questão da gente de ser egoísta e tudo mais. Mas eu acho que existe uma outra coisa que Deus trabalha muito. Autossuficiência. Autossuficiência a gente aprende principalmente quando eu espero a ação de Deus. Porque a autossuficiência, o que é? Eu vou fazer uma pergunta para as mulheres aqui, eu vou mexer com as mulheres aqui. Quando tem um problema lá na sua casa, lá, que estraga lá uma lâmpada, uma torneira está pingando, uma porta de um armário não está abrindo direito, não está fechando direito. Aí você fala para o seu marido arrumar. Você consegue esperar ele arrumar? Não consegue. Porque normalmente os homens são lentos, eles pensam, vão ver, chega lá, estou cansado, daqui a pouco eu faço, não tem a ferramenta, cadê a parafusadeira? Ele não faz. Aí o que a mulher faz? O que você faz? Ou paga para fazer ou vai lá e faz. Se não tiver dinheiro, não tem jeito, você vai lá e faz do seu jeito, você não suporta esperar. Olha, não sei não se Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Sim. Será que isso não é para melhorar as relações? Será que não é para você ir lá e aprender e falar? Você fala a primeira vez com jeitinho, a segunda vez você fala apelando, e a terceira vez você já foi lá e fez. Isso chama-se autossuficiência. Será que Deus não quer ensinar? Eu estou falando de uma coisa muito simples. Mas Deus muitas vezes nos ensina e lida com a nossa autossuficiência. As coisas nem sempre vão ser do jeito que nós queremos. Mas a palavra de Deus, a oração, irmão, me ensina a esperar. Me ensina a esperar, me ensina a confiar, me ensina a descansar. Então, orem sempre
persevere, Deus não está atrasado. Então ele é um motivo para orar, tá vendo? Quando você precisa fazer alguma coisa, você já fala assim, não vai fazer, tem certeza, eu vou falar, mas não faz. Aí você já vai lá com esse pensamento negativo. Ora antes. Amém? 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 Então Deus está nos ensinando isso. Então implica em perseverança, em continuar orando. Né? E a oração, vamos voltar lá agora no livro de Mateus, no capítulo 6, ele fala assim, então, quero voltar no verso 9, para nós concluirmos algumas coisas aqui. Verso 9 diz assim de Mateus, capítulo 6, portanto, orareis assim, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém, querido? A oração é o meio que Deus estabeleceu para que o reino dele se cumpra com poder na terra. Escuta, a oração dos santos é o meio que Deus estabeleceu para que o reino de Deus se cumpra com poder na terra. Oração é um privilégio. Deus está chamando a mim e a você para conhecer o seu coração, para que com poder ele estabeleça a sua vontade. E por isso que ele fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe, querido, porque essa é a vontade do Deus onipotente. Deus podia fazer tudo sem depender da oração dos santos, mas não foi a decisão de Deus. Amém, irmão? E aí, irmãos, nós precisamos então aprender a conhecer os sonhos do coração de Deus. O que está no coração de Deus? A nossa oração é para que Deus venha ministrar o nosso coração, porque o reino de Deus vem quando os sonhos de Deus se tornam os nossos sonhos. O reino de Deus vem com poder quando nós estamos sonhando com o que Deus sonha. O que Deus tem sonhado, irmão? Qual é o sonho de Deus? O que você sonha hoje que é sonho de Deus? Quais são, talvez, os sonhos de Deus que Deus já falou ao seu coração e que você parou no caminho, que você deixou de perseverar, você não continuou, parece que Deus está demorado, você perdeu essa perspectiva. Sabe, querido, os sonhos de Deus, primeiro eles são revelados pela oração, quando Deus compartilha o coração dele conosco. E os sonhos de Deus também são sustentados pela oração, porque é pela oração que ele vai fazer a sua vontade. Eu tenho que continuar orando pela vontade de Deus. E eu preciso saber com que Deus está sonhando. E aí eu posso pensar isso em algumas perspectivas. O que Deus sonha? Qual que é o sonho de Deus a respeito da igreja, que é o corpo de Cristo? Anota isso depois. Se tiver aí o seu bloquinho de nota e quiser anotar, eu vou te falar alguns pontos para você pensar. Depois, se você quiser vir ouvir a palavra de novo e anotar, tudo bem. Mas para a gente refletir, irmão, nós estamos falados sobre o coração de Deus, sobre oração e sobre ação. O que está no coração de Deus? Está no coração de Deus formar a família, comunicar a sua natureza paterna, revelar-se, amém, querido? Esse é que está no coração de Deus. E que é o que deve ser então a nossa oração que nós temos compartilhado? Graça para viver essa relação bendita com Deus, uns com os outros, numa relação madura e abençoadora, que cria esse ambiente da graça onde a família cresce, onde as pessoas são acolhidas, onde elas são ministradas, onde elas são discipuladas. E a nossa ação deve ser qual? Ir na direção daqueles que Deus tem chamado a sua bendita comunhão. Amém? Quando eu penso nisso, como que Deus sonha? Primeira coisa que eu perguntaria para você, para nós, para mim, quais são os sonhos de Deus para a igreja do Senhor que congrega neste lugar? Tem sonho no seu coração a respeito da igreja, irmão? Sim. Pensa nisso. Leve isso em oração diante de Deus, em nome de Jesus. Não sou eu que estou falando. Eu quero que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração. Você crê, irmão, que o Senhor tem sonhos para a igreja, irmão? Sim ou não? Deixa eu te perguntar, qualquer família normal, os pais têm sonho para a família ou não tem? Sim. E Deus tem sonho para a família, que é a igreja, que é o corpo de Cristo? Sim ou não? O que você conhece do coração de Deus a respeito daquele que ele sonha? Porque se é sonho de Deus, eu preciso conhecer.
E esse sonho se cumpre quando eu continuo orando por esse sonho. Porque quando Deus repartiu um sonho, e o Espírito Santo falou no meu coração, ele me assiste contra toda oposição para que eu continue orando e intercedendo para que a vontade de Deus se cumpra nessa área. Você não ora por uma coisa que você não sonha. E você só sustenta o sonho se você permanecer orando. Então, o que eu tenho de sonho no meu coração a respeito da igreja, que é o corpo de Cristo? Qual que é o sonho de Deus para a sua família? Para as pessoas que estão próximas de você. Você continua orando por esse sonho? Você persevera? Irmãos, tem gente que ora pelo sonho de Deus para a família dele há décadas. Eu me lembro muito, eu me lembro da família da Adriana, eu me lembro do Eliel, tio da Adriana, que a Dona Maria Raimunda, a avó dela, orou a vida inteira. Ele teve graves problemas com alcoolismo. Mas a Dona Maria nunca desistiu do sonho dela ver o filho reconciliado com Deus. Por causa do álcool, ele deixou a caminhada cristã, porque ele cresceu sendo instruído no caminho de Deus. Teve um momento da vida que, por causa do álcool, se afastou da igreja. Teve uma crise com a igreja e se afastou da igreja. E ficou entregue aos seus próprios caminhos. Mas tinha uma pessoa de oração, orando. A Dona Maria nunca desistiu. Eu pensei assim, o que fez a Dona Maria continuar orando? Porque ela sabia que esse era o sonho do Pai. A Dona Maria sonhava com o sonho de Deus. E ela orava pelo filho dela. Muitos anos, décadas orando. Eu sou testemunho, Deus me deu a graça de testemunhar a salvação, a conversão, a redenção do Eliel. Graças a Deus. Porque era sonho de Deus. E a Dona Maria sustentou o sonho fazendo o que, irmão? Todos os dias. Eu tenho certeza que a Dona Maria intercedia pelo filho dela, Eliel. Muita gente não acreditava. Muita gente já tinha condenado ele, já tinha dado o veredito. Não tem jeito para esse. Sabe essa conversa? Não tem jeito para esse. Essa é a conversa do diabo. Essa é a oposição contra o qual o Espírito Santo nos assiste. Porque era a vontade de Deus mudar o coração do Eliel. E Deus salvou o coração do Eliel por quê, irmão? Porque uma mãe orou. Olha o poder da oração. Porque a mãe conhecia o coração de Deus e ela continuou orando insistentemente, mesmo quando parecia que Deus estava demorando, ela confiou em Deus. Deus sustentou ela, sustentou os sonhos, e o sonho dela se cumpriu, porque era sonho de Deus, amém, querido? Qual que é o sonho que a gente tem por família? A gente às vezes sonha por um tempo, né, irmão, e depois a gente desiste, né, fala, nem, cansei. Dá preguiça, né, fala, que preguiça de falar desse negócio. A gente fica com preguiça porque a gente não ora mais. Porque agora a gente desistiu de orar. Nós perdemos a perspectiva do sonho. Porque se é sonho de Deus, nós temos que continuar orando, amém, irmão? Aí eu te pergunto outra coisa. Perguntei primeiro da igreja, perguntei da família. Qual que você acha que é o sonho de Deus para a missão que ele tem com o mundo? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no verso 10, Jesus disse, eu vim buscar e salvar o perdido. Você acha que Deus tem sonho para as pessoas perdidas que estão à nossa volta? Nós estávamos aqui orando, né? Quem estava orando aqui lembrou que Deus nos trouxe aqui com um propósito. Será que Deus desistiu do sonho que Ele tinha colocado no nosso coração, que é o sonho dele de alcançar pessoas nessa região onde nós estamos, irmão? Será que Deus desistiu? Quem desistiu de sonhar fomos nós, que a gente parou de orar. E aí, se a gente não continua orando, a gente perde a perspectiva do sonho, porque o que sustenta o sonho é a oração. A oração traz o sonho. E a oração sustenta o sonho, até que o sonho se cumpra. Pense nisso. Pergunta para Deus, Senhor, qual que é o teu sonho para a igreja em Jardim Presidente? O que é o teu sonho para a missão? Você conhece a missão Resgate da Paz, irmão? Sim ou não? Agora eu vou perguntar uma pergunta que vai mexer com você. Você ora pela missão Resgate da Paz? Você ora pela recuperação daquelas mulheres? Você ora pelo sustento daquela missão. Você ora pelos homens e mulheres que servem à missão. O que você acha que sustenta a missão Resgate da Paz? Você acha que a missão Resgate da Paz tem uma fonte de renda? Você sabe o que a missão Resgate da Paz vive, irmão? Você sabe o que sustenta a missão Resgate da Paz? Você sabe que as pessoas que são internadas lá não pagam um centavo? A família não paga um centavo pela internação, por tudo, nada. Se ela quiser doar alguma coisa, livremente ela doa. Irmão, quem que sustenta essa missão esses anos todos?
O que você acha que sustenta? A intercessão dos santos. Sabe quais? Os que sonham o sonho de Deus para a missão Resgate da Paz. Aqueles que estão perguntando para Deus e que Deus fala ao seu coração. Irmãos, essa semana, eu louvo a Deus, eu preciso dar o testemunho aqui. A missão Resgate da Paz, essa semana, recebeu uma visita lá. Chegou na missão Resgate da Paz, carro da Polícia Federal, Polícia Militar, Ministério Público, Anvisa, Conselho de Psicologia, um monte de coisa. De uma vez. A Adriana, que é a coordenadora lá, disse que ficou sem perna. Falou, meu Deus, o que está acontecendo? O pessoal desceu armado, na missão Resgate da Paz. Chegaram lá para fazer uma devassa na missão. Infelizmente, tem muitas coisas erradas feitas em algumas comunidades por aí que tem problema de fato. Mas eles foram lá desse jeito, chegaram lá dessa forma. Não dá para fazer nada, sem aviso, sem nada. Chegaram lá 9h30 da manhã, sem avisar. Mas tinha gente orando pela missão Resgate da Paz. Louvado seja o Senhor. Porque as pessoas chegaram assim, não dando oportunidade de falar nada, foram chegando, separaram as meninas para conversar, foi chamar para conversar com as acolhidas, foi saber como é que era, foi vistoriar tudo, foi olhar tudo quanto é documento. Pela graça de Deus, está tudo em ordem, não aconteceu nada, o pessoal foi embora, ainda elogiou uma série de coisas. Fizeram alguns comentários, fizeram algumas observações sobre coisas menores. Mas quem que estava sustentando essa missão, irmão? O coração do santo, gente que eu nem conheço direito. Que sustenta a missão nas necessidades materiais, que sustenta a missão contra toda oposição. Porque existe uma oposição. Sabe por quê, irmão? Porque a missão é lugar de salvação. A missão é lugar de redenção. A missão está no coração de Deus, é sonho de Deus. É por isso que sobrevive às dificuldades financeiras, o governo quebra contrato, não paga, parceria não acontece. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Passa às vezes as dificuldades, sim, passa. Passa lutas, sim, passa. Nisso Deus nos ensina. Mas quanto mais existem essas dificuldades, mais nós perseveramos em oração. Amém, querido? O que está no coração de Deus para a missão? A missão Resgate da Paz é um caso. Irmão, o que está no coração de Deus para Vivi, missionária, que nós participamos da sua vida lá em Moçambique, na África? O que está no coração de Deus? O que está no coração de Deus para a Mide, onde nossa irmã Tânia está lá e serviu esses anos todos na Índia? Você é intercessor disso? Você tem perguntado para Deus, será que nós somos esses intercessores que estamos intercedendo e sustentando os sonhos de Deus em oração para que se cumpra com o poder? A palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera de forma eficaz em nós. A Ele seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Qual que é a oração? Qual que é o sonho de Deus para essa cidade, irmão? Qual que é o sonho de Deus para essa nação? Irmãos, eu vejo essa nação, eu vejo muita gente reclamar de muita coisa. E tem muitos problemas. E eu concordo, a maioria dos problemas eu concordo. Mas a pergunta é, você ora para essa nação? Você sabe qual que é o sonho de Deus para a nação brasileira, irmão? Porque parece que a nação brasileira está entregue na mão dos políticos. Tem os bons e tem os maus. Parece que a nação brasileira está entregue à própria sorte. Você acredita que Deus tem um sonho para essa nação, irmão? Qual que é o sonho de Deus? Qual que é o sonho de Deus para essa cidade? Será que nós temos buscado conhecer o sonho de Deus para tudo isso? Os sonhos de Deus para o ministério. Deus deu a dom para cada um de nós. Todos nós fomos contemplados com dons do Espírito. Qual que é o sonho de Deus para o ministério que Ele tem confiado a você? Você tem orado por Ele? Ou a gente só olha e vê as dificuldades? Porque as dificuldades são inúmeras. Sabe por quê? Existe uma oposição. O Espírito Santo intercede sobremaneira por nós, nos assiste com gemidos inexprimíveis para aqueles que esperam no Senhor. Sonham sonhos de Deus. Amém, querido? Existe oposição, sim. Mas existe uma assistência do Espírito. Temos que aprender a sonhar os sonhos de Deus. E esses sonhos são sustentados na oração. Esses sonhos de Deus que marcaram a vida de gente como George Miller. Já leu a história de George Miller? Se não leu, leia. Esses sonhos de Deus sustentaram a história de John Wesley. Nós somos fruto disso, amém, querido?
John Wesley é o fundador do metodismo. John Wesley teve revelação do sonho de Deus. E ele era um homem que orava e que intercedia e que nunca desistiu dos sonhos de Deus. Por causa das intercessões de John Wesley, a Inglaterra foi salva, irmão. Você sabe o que é a Inglaterra hoje? A gente fala assim, cara, essa nação, sim. Você sabe o que salvou a Inglaterra do caos? Oração de gente como John Wesley. Pessoas como eu e você que oraram e que conheceram o coração de Deus, que intercederam e que viveram os sonhos de Deus. Pessoas que tinham vida de oração. Pessoas que adentravam a presença de Deus. E através dessas pessoas, Deus fez o impossível. Deus realizou o inimaginável. Aquilo que os homens não podiam fazer. Amém? É isso que nos enche de paz. Quando a gente tem esses sonhos, conhece o coração de Deus, é isso que afasta a ansiedade do nosso coração. É os sonhos de Deus e a intercessão do Espírito que vai afastar as emoções negativas. É Ele que afasta os medos e que afasta os meus temores. O Senhor nos chama a entrar na presença dEle em oração. Vocês orarão assim, Pai nosso. Essa é a nossa oração. Venha a tua vontade, venha o teu reino, seja santificado o teu nome. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão que vem pela palavra e que vem pela oração. O pão que é repartido como bênção material, mas o pão que é repartido como bênção espiritual. O Senhor tem um sonho para a igreja. O Senhor tem um sonho para mim. O Senhor tem sonho para você. O Senhor nos chama a orar, porque Ele quer repartir conosco dos seus sonhos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Em nome de Jesus. A oração é o privilégio dos filhos. Porque a oração que Deus ouve, que muda a história, que muda nações, oração que muda famílias, oração que salva o perdido, oração que traz vista ao cego, oração que faz o coxo andar, é a oração dos filhos de Deus. Deus nos deu o privilégio da oração. Primeiro é um privilégio, irmão, porque é adentrar a presença do Deus Todo-Poderoso. É inimaginável que o Criador dos céus e da terra nos chamasse a mim e a você para ter uma conversa num quarto particular, amém, irmão? Você consegue pensar a dimensão disso? O Criador dos céus e da terra quer ter uma conversa particular comigo, com você. Amém? O Deus que pode separar esse tempo e que chama a gente à presença dEle, que tem prazer na nossa presença. Mas Ele não quer só isso. Ele me chama à presença dEle para repartir seu coração. E o Senhor fala assim, vem sonhar comigo, filha minha, vem sonhar comigo, filho meu. E aí aquilo que Ele sonha e que Ele reparte conosco, Ele nos chama, vem trabalhar comigo. Amém? Porque em nós e através de nós Ele vai fazer a sua obra, amém? Esse é o privilégio que nós temos. É por isso que o universo conspira contra. É por isso que o diabo conspira contra. É por isso que existe tanta oposição. Não existe nada que tenha tanta oposição quanto a oração dos santos. Mas o Espírito Santo nos assiste, amém? E o Senhor está nos chamando hoje a crer nisso, a voltar à oração, à vida de oração. Não sei como é que anda a sua vida de oração, mas Ele nos chama a isso. É Ele nos chamando à sua presença. Amém? Pede para Ele te ajudar a orar. Vem interceder por mim, Espírito Santo. Me ajuda contra toda oposição. Fala com Ele em nome de Jesus. Amém.